Estudo bíblico. Chamados para influenciar, discipulado e transição nas gerações. Lição 1. Deus está chamando. Texto base, 1 Samuel capítulo 3, versículos do 1 ao 21. O objetivo da lição é reconhecer que Deus continua chamando pessoas para cooperar com sua missão e que devemos cultivar sensibilidade espiritual e orientar a nova geração a ouvir e responder ao seu chamado. Às vezes Deus fala e nós não o reconhecemos. Estamos tão ocupados, tão distraídos, que a voz dele parece um sussurro no meio do barulho. Foi assim com Samuel. Ele ouviu, mas pensou que era Eli. E tudo bem, ele ainda estava aprendendo a distinguir a voz de Deus. Essa história me emociona porque mostra que Deus chama em todo o tempo. O texto diz que naqueles dias raramente o Senhor falava. Era um tempo de silêncio espiritual. Mesmo assim, ele escolheu um menino em treinamento para ser seu porta-voz. Confesso que isso me dá esperança. Ele não precisa de gente pronta, precisa de gente disposta. Gente que ouve, gente que responde. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Primeira reflexão. Um chamado em tempos de silêncio. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Essa frase bate forte. Imagine viver numa época em que Deus parecia calado. A nação de Israel estava em crise espiritual. Sacerdotes corruptos, um templo funcionando no automático e um povo acostumado com a ausência da voz divina. E é nesse cenário cinzento e desanimador que Deus escolhe falar. E mais, ele fala com Samuel, um menino, um adolescente em formação. Alguém que estava aprendendo o que era a vida com Deus. Deus não fala com o sacerdote Eli, não procura um guerreiro e nem muito menos um líder político. Isso nos diz muito. Deus não seleciona baseado em um currículo. Ele chama quem está disponível, quem está ouvindo. Quem mesmo, sem entender direito, responde: eis-me aqui. Você já se sentiu em um tempo de silêncio espiritual? Eu já, e é assustador. A gente ora, mas não sente. Lê, mas parece seco. Frequenta cultos, mas parece que está tudo desligado por dentro. Pois é, nesses tempos em que a história de Samuel se torna um alívio, Deus não está ausente. Ele está preparando um novo começo e pode começar por nós. Se você sente que os dias são silenciosos, saiba, o céu ainda está falando. Deus continua chamando. Será que você está ouvindo? Segunda reflexão. Eli e Samuel. Um modelo imperfeito, mas real de discipulado. Samuel ouviu a voz de Deus, mas não o reconheceu. Isso me emociona. Samuel nos representa. Ele achou que era Eli chamando. Levantou, foi até o seu mentor e disse: Você me chamou? Ele respondeu: Não fui eu.
Isso aconteceu 3 vezes e só na terceira Eli percebeu. Talvez seja Deus. Quando você ouvir de novo, diga: Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Eli não era o líder ideal. Ele falhou terrivelmente com seus filhos, permitiu pecado dentro da casa do Senhor e parecia espiritualmente entorpecido. Mas mesmo assim foi instrumento de Deus para orientar Samuel. Isso me faz lembrar que o discipulado não exige perfeição, exige presença. Pais, professores, líderes de células, mesmo imperfeitos, podem ser referência para ajudar outros a ouvir a Deus. Às vezes, achamos que só podemos discipular alguém se estivermos com tudo em dia, sem falhas, com uma vida perfeita. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Ele estava envelhecendo e cansado, mas ainda tinha algo a oferecer: discernimento, experiência, palavras que ajudaram Samuel a reconhecer a voz de Deus. A nova geração precisa disso. Precisa de gente que, mesmo imperfeita, caminha junto, compartilha histórias e aponta o caminho. O discipulado entre gerações não é feito de heróis, é feito de encontros, de pessoas comuns que ajudam outras a ouvirem o que talvez não ouviriam sozinhas. Terceira reflexão: quando Deus chama, é para cooperar com Ele. A partir do momento em que Samuel disse: Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo, algo mudou. O menino passou a ser reconhecido como profeta em todo Israel. Deus continuava falando com ele, e as palavras de Samuel não caíam por terra. Incrível isso, não acha? Deus não chamou Samuel apenas para que ele tivesse uma experiência mística. Chamou para que ele participasse do que ele estava fazendo. Chamado é convite para cooperação. É Deus dizendo: vem comigo, vamos fazer isso juntos. E isso vale para todos nós. Quando ouvimos a voz de Deus, não é somente para nos emocionar em um culto ou em um devocional. É para entrar em movimento. É para se tornar parte do que Ele está construindo no mundo. Samuel foi levantado num tempo de crise para restaurar a direção espiritual de Israel. Ele foi a ponte entre duas eras, o tempo dos juízes e o surgimento da monarquia. Mas tudo começou com uma resposta simples de coração aberto. Sabe, às vezes esperamos que Deus nos chame para algo grande, mas quase sempre Ele nos chama em detalhes pequenos, no cuidado com alguém, no compromisso com uma célula, numa conversa que muda uma vida. O chamado de Deus não é sobre grandeza, é sobre obediência. Deus ainda está chamando, e Ele não quer apenas espectadores, Ele quer cooperadores. Gente que diga: fala, Senhor, e depois se levante para agir. Agora vamos concluir o estudo de hoje. Deus continua chamando. Em tempos de silêncio ou em meio ao barulho, na juventude ou na maturidade, sua voz segue ecoando. O chamado de Samuel nos lembra
que a formação espiritual começa no ordinário, no cotidiano, em noites comuns e em corações dispostos, em orientações simples vindas de quem já trilhou parte do caminho. Também aprendemos que mesmo um líder cansado como Eli pode ser usado por Deus. Eli teve um papel essencial ao ajudar Samuel em reconhecer a voz do Senhor. O discipulado intergeracional não exige perfeição, mas sensibilidade e presença. É quando ouvimos a voz de Deus e o respondemos com fé. Ele nos inclui em sua obra. A pergunta que fica é: estamos ouvindo a Deus? Ou talvez estamos ajudando alguém a ouvi-lo também? Para pensar e agir. Primeiro, você tem conseguido reconhecer a voz de Deus no meio da sua rotina? O que poderia te ajudar a ouvir sua voz com mais clareza? Segundo, quem é o Samuel na sua vida? Há alguém em quem você precisa ajudar a ouvir com mais clareza a voz de Deus? Há alguém ao seu redor que pode estar esperando uma palavra sua para discernir o que Deus está falando? Terceiro, você tem encarado o chamado de Deus como um convite para cooperar com Ele? Que passos práticos você pode dar nessa semana em resposta a esse chamado? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.